Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana. Nós vamos aprender sobre casar no convênio. Nossa, mas o que é isso, Ana? Casar no convênio. Convênio não é aquele convênio médico? Não. Então, por favor, gente, fiquem aí comigo, tá bom? Por favor, fiquem aí. Hoje nós vamos aprender bastante coisas, tá bom? Então, primeiro, o que é a palavra convênio? O convênio é um acordo entre Deus e uma pessoa, um grupo de pessoas. Então, Deus ele estabelece então as condições desse convênio e se as pessoas então forem fiéis, né, obedecerem a esses convênios, Deus promete então abençoá-los, tá bom? Essa então é a palavra, o que é o significado então da palavra convênio, tá bom? E o que é então casar no convênio? Casar no convênio lá antigamente, lá no Velho Testamento, o casar no convênio era casar entre famílias, tá bom? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, lá no Velho Testamento, casar no convênio era casar entre família. E aí nós vamos começar com a família de Abraão, né? Então, Abraão, ele é descendente aí de Sem, que é filho de Noé, que é onde, depois aí do dilúvio, onde começa então a história novamente, tá bom? Na verdade, a genealogia, a descendência, e isso é história, né? Genealogia é história para um outro vídeo, futuramente, tá bom? Então, Abraão, ele casa com a sua meia-irmã. Então, Sarai é a sua meia-irmã, ela é filha de Terá com outra esposa. Então, não é da mesma esposa a qual Abraão nasceu, da esposa de Terá, então ela é meia-irmã de Abraão, tá bom? E aí, vamos começar então com, então, por que então esse convênio, né? Então, lá no capítulo 12, vocês podem ler depois, a gente vai passar, eu vou falar alguns capítulos, alguns versículos, e fica aí, de repente, para que vocês possam ler depois, aí vocês vão ter um entendimento maior, tudo bem? Então, lá no capítulo 12 de Gênesis, no versículos 2 e 3, o Senhor, então, ele faz um convênio com Abraão. E ele fala o seguinte: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus, Senhor, né? Então, o Senhor aqui, ele faz um convênio com Abraão, tá bom? E aí, lá no capítulo 13 e no capítulo 17, o Senhor, ele confirma novamente esse convênio. Só que lembra que eu tinha falado para vocês sobre a definição do que é o convênio? Então, cada vez que o Senhor ele vai e fala com Abraão, ele então dá mais algumas condições aí para esse convênio. Lá no capítulo 17, então o Senhor ele estipula a lei da circuncisão. Nossa, o que é isso? A lei da circuncisão. Para ficar aí mais resumido, mais claro, a circuncisão é a conhecida fimose, tá bom? Fimose. Então, ele estabelece essa lei da circuncisão, ele fala, né, as diretrizes, então, já que todas as famílias da terra seriam, então, descendência de Abraão, porque ele fala que se Abraão pudesse contar as areias do mar, poderia então contar a sua descendência. Impossível, né? Então aí, o que ele fala? Ele fala, estipula então a lei da circuncisão. O que era essa lei da circuncisão? Então todos os homens nascidos na casa dele, ou que não fossem nascidos, no caso, aqueles que ele havia sido comprado, que estavam na casa dele, para pertencer então à sua descendência, precisaria passar por essa circuncisão. Tá bom? Então ele é circuncidado, Ismael também é circuncidado neste dia. Abraão é circuncidado e Ismael também. E depois, então, aí todos os que estão na casa de Abraão são circuncidados também.
E todo homem nascido, então, depois, estipula-se que todo homem, então, nascido depois dessa lei, né, desse convênio que o Senhor faz com Abraão, aos 8 dias eles teriam que ser circuncidados. Inclusive, o próprio Salvador Jesus Cristo, quando ele nasce, ele também é circuncidado. Mas quando é que acaba essa circuncisão? Acaba lá no sacrifício de Jesus Cristo. Então, na verdade, essa lei vai até Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ele faz o sacrifício dele, aí ele ressuscita, então não é mais necessário haver essa circuncisão. Mas quando é que eles entendem? Tem uma parte que é falado, né, sobre isso, uma conversa entre Pedro e João, não, Pedro e Paulo, lá em Gálatas, e aí é esclarecido, então, eles entendem que não é mais necessário realmente a circuncisão, somente o batismo. Então, com o batismo, eles seriam, então, adotados à família, né, a descendência de Abraão, tá bom? E aí, lembrando, casar na família, lembra, casar no convênio era casar na família, chega, então, a hora de Isaac casar e ter descendência, e Abraão, ele pede para que um dos servos dele vá até lá a sua parentela, a sua família, para que possa, então, encontrar uma esposa para o seu filho Isaac. Gente, está no capítulo 24 de Gênesis. Por favor, depois vocês leiam, não vai dar para me falar todos, não. Eu vou falar demais, eu vou falar durante muito tempo e esse vídeo vai ficar enorme. Não dá, né? Mas, quando o servo de Abraão, ele vai para procurar uma esposa para Isaac, ele vai com 10 camelos, né? Não sei se vocês sabem, mas para saciar a sede de um camelo é necessário aí equivalente 100 litros de água. Ele vai com 10 camelos. E aí, quando ele chega num determinado local, já próximo lá na Mesopotâmia, então ele faz numa fonte, ele faz uma oração, ele está com sede, ele faz uma oração e ele pede para que o Senhor possa abençoar ele, né? E que a mulher que lá chegar, ela possa dar de beber para ele. Quando ele pedir, que ele está com sede, quando ele pedir para dar de beber, ela prontamente ela aceita. Então, quando ele termina de orar, quem aparece? Aparece Rebeca. E aí ele vai e pede ela, você pode me dar de beber? E ela fala, com certeza. Ela vai lá, ela serve o servo de Abraão, e ela fala, olha, eu não vou dar de beber somente para você, mas para todos os seus camelos. Gente, eu fui pesquisar, eu precisava entender sobre isso também para falar para vocês. Um cântaro cabia equivalente entre 15 e 20 litros de água. Então, eram 10 camelos. Um camelo bebia, para ficar saciado, 100 litros de água. Fazendo essa continha que eu tive que fazer, a 20 litros no cântaro, ela tinha que encher 5 vezes para saciar a sede de um camelo. E para saciar a sede desses 10 camelos, foram 55 vezes ela indo na fonte, pegando a água e trazendo para os camelos. E aí ele vai e pergunta, nossa, quem é essa mulher, né? Preciso saber quem é essa mulher. Qual que é o seu nome? De quem você é filha? Posso ir lá pousar, passar a noite com vocês, com a sua família? E de quem você é filha? Nossa, interessantíssimo. Vamos ler lá no capítulo 24. Vamos lá, capítulo 24, versículo só o 24. O 23 ele pergunta de quem ela é filha, no 24 ela responde. E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Neor. Gente, Neor era irmão de Abraão. Então, quando o servo de Abraão ele ouve isso, ele agradece ao Senhor, porque ele percebe que a oração dele foi respondida, né? Prontamente a oração foi respondida. E aí, então, ela leva o servo de Abraão até a sua casa,
E aí lá ela encontra, ele conhece Labão, olha só, Labão. Guardem esse nome, porque a gente vai precisar lembrar dele também, tá bom? Então ela vai lá até Labão, não, na verdade ela vai até o seu pai fica sabendo, então, da história dele, do servo de Abraão e por quem ele tá lá. Então ela é autorizada a ir até a casa de Abraão para se casar com Isaac. Então ele casa no convênio, já é a primeira, né? A primeira pessoa, então aí ele casa no convênio, que ele casa com alguém de sua família.